Olá, nós estamos em multiplataforma em sinal de áudio e vídeo digital pela TV Câmara e a Rádio Câmara Bauru e conversa conosco o Procurador-Geral do município, Ricardo Chama. Nós vamos tratar de algumas das áreas do município que estão em demandas judiciais há um bom tempo, algumas delas de fundamental importância para projetos públicos a longo prazo, inclusive para a Prefeitura, que demandará a ação do Poder Executivo neste próximo mandato. Ricardo, vamos começar pelo aeroporto. Para as pessoas que não sabem, a área do aeródromo municipal, que ficou fincada ali perto do Jardim Aeroporto, a Getúlio Vargas, a Otávio Pinheiro Brizola, ela tem uma área de quase 500 mil metros quadrados e uma ação de uso capião de 2006, com confrontantes, tem Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, a Prefeitura já conseguiu dar uma boa destinação naquelas áreas, mas ainda tem essa discussão em relação aos sócios do município. A primeira questão para quem estudou direito lá no início da faculdade, é possível a ação de uso capião contra a propriedade do município, do poder público? Bom dia. Não é possível, né? Hoje a Constituição, tanto o Código Civil, ele proíbe o uso capião de bens públicos. A ação de uso capião que o Aeroclube move, ela até é um pouco absurda, porque o que ele faz? Ele se baseou que são transcrições antigas. Então, as transcrições antigas, o eixo, para você fechar o perímetro, é muito difícil você encontrar o perímetro dessas transcrições. E ele se valeu dessa falha, não é falha, porque antigamente não tinha hoje instrumentos para a gente auferir efetivamente a área. Não era cartográfico como é hoje, Isso. Preciso, com latitude e longitude. Isso. Então, o que acontece? Ele se vale disso daí, então ele propõe uma ação alegando que aquelas transcrições não encontram-se ali naquela área. É a mesma coisa que você tem uma propriedade hoje, cede para um amigo, o seu amigo começa a morar lá, e você fala assim, sai daí. Ele fala assim, essa área é minha. Ele fala assim, não, o seu título não é aqui, o seu título é lá embaixo, é em outro lugar, é na quadra de baixo. É isso que eles estão fazendo. Quer dizer que o Aeroclube, a gente tem inclusive um documentário do Aeroclube com imagens bastante antigas, do início do século passado, nos anos 20, 30, tem as primeiras incursões de voos, inclusive em terra, naquele local, que a fazenda que compunha a doação originária era em outro local e não onde ela está instalada hoje, ali próximo da Getúlio? Isso é a alegação. Ok. Na verdade, não. Nós temos até provas de 69 e de 70 em processo demarcatório, onde o município participa como confrontante, aonde é a área onde está o aeródromo. Então não há dúvida. O problema maior é que ele se vale dessa falha, que antigamente não existiam as matrículas, que elas são hoje definidas, eram feitas por pontos, as marcas eram feitas por toco, referências. Então o que acontecia? Então ele está se valendo disso, falando assim, que os títulos não são ali porque não fecham. Só que é um absurdo, porque nós estamos hoje destacando áreas ali, nós estamos fazendo doações, registrando de forma legal. Então, eu não entendo até agora o porquê dessa ação ainda em curso. Agora, eu conversei, lógico, com os advogados dos sócios do Aeroclube, não da diretoria atual, que não é a autora da ação, inclusive ela quer propor uma possível concordância ou um acordo dessa questão que a gente discute depois. Ela falou que lá no ingresso da ação isso ocorreu por causa da confrontação com a área pública. Por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas, vias públicas. Tem sentido essa questão? Não tem sentido. Porque toda a fundamentação, se você pegar a inicial dele, toda a fundamentação, ela joga que os títulos não correspondem àquela área. Okay. Então não é a confrontação. Se fosse a confrontação Getúlio Vargas também, nós também estaríamos sendo proprietários, porque as nossas transcrições também fazem referência a Getúlio Vargas. Agora, nós fizemos uma entrevista aqui com o Procurador da República, Andélio Bonatti, que acabou se manifestando agora em função de uma série de questões da tramitação do projeto, e ele foi bastante firme e rigoroso na questão, inclusive, do conteúdo da perícia. Aliás, foi encaminhado um inquérito na Polícia Federal para apurar eventuais consequências em relação à posição da perícia e questionando, inclusive, a habilitação do perito, embora tenha o aspecto judicial da destinação desse trabalho para essa questão. O que a Prefeitura, da parte dela, abordou em relação à perícia? A perícia, quando nós recebemos a perícia, nós já percebemos que ela era totalmente infundada. E ela era totalmente inverídica, tanto que eu pedi para que não fosse pagos honorários, que fosse anulada essa perícia. O município ele não entrou no mérito da atribuição do
perito. Nós não entramos. Mas ali, nenhuma resposta nossas foram respondidas. É totalmente descabida. Naquela oportunidade, eu já tinha alertado o juízo que a perícia deveria ser anulada por totalmente falsa. Eu já alegava lá. Eu não pedi a instauração de inquérito policial, porque naquele momento eu acreditava que o juiz iria anular a perícia. Mas eu deixei essa questão por uma eventual fase de apelação, caso o município saísse perdedor da demanda. Mas foi toda a perícia dele foi combatida, e nós ali, naquela oportunidade, nós alertamos o juiz que aquela perícia era totalmente falsa. Embora ainda esteja em demanda judicial, esta ação de uso capião de 2006 tem alguns fatos que são incontroversos. Eu vou citar um deles aqui. Um você citou na origem, mas para quem está em casa acompanhar de perto essa relação. A própria prefeitura já tem doado algumas áreas para uso público ali, a Polícia Federal em Algés, o Corpo de Bombeiros, o hangar do helicóptero da Polícia Militar, inclusive uma sede recente aqui. Se não fosse da prefeitura, como ela conseguiria fazê-lo? Pois é, ela é da prefeitura. Tanto é, o que a gente não, por isso que a ação, a gente chega a ser, a gente considera ela como um absurdo. Porque não tem lógica, se eu sou o proprietário e continuo praticando atos de posse, por exemplo, faço a duplicação da Getúlio, ninguém reclama. Eu faço aquela academia, também numa reclamação de indenização. Eu pratico todo e qualquer ato de proprietário e dono da área, ao redor do sítio aeroportuário, lógico, que é onde a gente tem hoje a posse, porque hoje toda a posse, antigamente era dada do sítio aeroportuário da ESP, e hoje ela foi passada para a Endurb. Posse? A posse. Tá. Na verdade, a gente usa o termo posse, mas na verdade são detenções. Porque não existe posse em relação ao município. Tanto é que quando você entra com uma ação de reintegração de posse contra um patrimônio que é do município, não existe posse velha nem posse nova. Então, normalmente, o tribunal usa a expressão uma detenção, porque você não tem como adquirir nada. E a posse, como ela tem uma qualificação de você pode ser uma posse aquisitiva, então a gente usa normalmente um termo de detenção. Tá. Nessa questão, eu vou resumir o dado físico grosseiro aqui para as pessoas entenderem. Falei de quase 500 mil metros quadrados, 474 mil metros quadrados, dividido em algumas matrículas, das quais 124 mil metros quadrados, onde está o hangar e a sede atual do Aeroclube, seriam do Aeroclube esse trecho? Isso, o município, diversamente da associação Aeroclube, porque ela é uma associação, nós, de forma leal, reconhecemos a titularidade do Aeroclube. Eu falo dessa forma... Do pedaço do Aeroclube. Eu falo dessa forma porque nós fizemos permuta com o Aeroclube, escrituras de permuta na cabeceira da pista, onde nós fizemos, e hoje a própria associação, ela não reconhece, ela fala que ela tem posse daquilo que nós fizemos, nós permutamos com ele. Então eu falo, de forma leal, nós reconhecemos que 120 mil metros, que é a parte do hangar, e aonde fica a escola ali deles, que hoje, para mim, ela não está sendo utilizada para fins lícitos, para mim, ao contrário. Se você coloca outdoors em área pública, sabendo que ela era pública, para você ter contribuição e você levantar um dinheiro para ajudar a escola, para mim é um ilícito, porque você está como é que fala? Enriquecimento? Não é enriquecimento, mas de forma ilícita, porque não é área particular, é área pública. Então, para mim, assim, nós, de forma leal, reconhecemos essa parte. A exploração comercial dessa área, embora ela ainda esteja totalmente em litígio, ela não pode. Não pode, porque ela é área pública. Tanto se... Olha só, é uma afronta ao direito. Por que eu falo? Eu doei quando eu falo município. Nós doamos agora uma área para a Polícia Federal, onde vai ser a inteligência da Polícia Federal, ao lado da sede da Polícia Federal. Existe outdoor lá, do Aeroclube, da Associação Aeroclube. E ganhando dinheiro naquela área onde nós fizemos. Então, eu acho assim, eu estou aguardando agora essa improcedência dessa ação, e nós já vamos começar, incidentalmente, a entrar com ações contra a associação. Inclusive, eu vou entrar agora com uma representação no Ministério Público pelo uso ilícito da associação, do Aeroclube. Eu vou entrar com uma representação, porque eu acho assim, eles estão cientes
daquela área pública, tanto é que ela foi doada para a Polícia Federal. Não venha discutir, falar, porque está em discussão judicial. Não tem discussão judicial em relação a essa área. Tá. Recentemente também o DAESP, que tinha a concessão da União para a gestão, acabou transferindo para o município no ato do governador. Foi assinado um ato entre o município e o DAESP para essa questão. Mais uma questão que eu coloco aqui para você. Como que você pode ter posse se quem toma conta de todo o sítio aeroportuário antigamente era o DAESP? Ou antigamente era a aviação civil, o departamento da aviação civil. Se só tem posse quando você usa de dono, que é de aquisição, quando você usa atos de dono. Então eu pratico atos que eu sou proprietário, eu faço o que eu quero na área, eu posso dispor dela parte, eu pratico atos. Como que você falar que você tem de forma uso capião ali, se quem tinha posse de todo o sítio aeroportuário era a aviação civil, o departamento da aviação civil, que foi passado para o DAESP, que foi passado para a Endurbe. Então eles são mero o quê? Usuários. Agora, precisa mesmo essa demanda por outras razões serem resolvidas, porque, por exemplo, tem o uso da pista que foi doada para a União, a questão de pousos e decolagens, do próprio serviço privado, particular, do clube, da associação do Aeroclube na área, as taxas que são, salvo engano, deveriam todas ser transferidas para a Endurbe, mas eu não sei qual é a relação disso, e o município que paga, através de um contrato de serviço com a Endurbe, quase R$90 mil, ou isso, por mês, para a manutenção daquele espaço. Então, uma providência que eu também vou tomar, além dessa representação do Ministério Público, visando a extinção dessa associação por fins ilícitos, eu também vou representar agora, como nós temos o convênio que nós passamos essa posse do sítio aeroportuário para a Endurbe. E eu vou notificar agora a Endurbe para saber como que está sendo feita as taxas. Porque, no nosso entender, toda essa taxa que é paga de decolagem, da guarda dos aviões nos hangares, tudo isso aí tem uma contribuição que ela é feita para hoje quem detém... O gestor do município. O gestor do sítio aeroportuário. Então, assim, eu quero saber como que está vindo essas receitas. Na visão da prefeitura, que está na ação, que eu li com atenção, o Aeroclube é mero usuário. Mero usuário. Ele não teve posse, nunca teve posse da área, nem a área em contorno. Você não tem a posse, ele não teve a posse nem da pista, porque ali quem é detentor do sítio aeroportuário, que é o gestor do sítio, que vai ter a posse, lógico, ele que vai falar quem pode decolar, quem não pode, se ele vai fazer manutenção na pista, ele que gere ali. Então o Aeroclube não teria a posse daquela área, e ele também não tem ao redor. Não vem falar para mim que atos de capinação ou atos de você acertar uma grama é atos de praticar como dono. Isso para mim você concede, você permite que a pessoa use. É a mesma coisa, vou dar um outro exemplo. Conservação. Vou dar outro exemplo para você. Eu posso ter um terreno de esquina, onde eu permito que os usuários, os transeuntes, eles atravessem o terreno. Isso não quer dizer que o transeunte que passa todo dia, vai ter a propriedade daquele terreno. Eu estou deixando ele passar, cortar caminho para aquele terreno. Então, isso também não caracteriza uma propriedade. Trocando em miúdos, a posição da Procuradoria-Geral da Prefeitura, tal qual essas definições, ela é muito próxima da posição da Procuradoria da República na ação. Porque nós advogamos ali no sentido de patrimônio público. E o Ministério Público, a Constituição, você fala assim, mas por que o Ministério Público? O Ministério Público, a Constituição determina que ele defenda o patrimônio público. E o papel do Ministério Público Federal nesse foi legítimo e ele vem para defender o patrimônio público. Para quem gosta de direito, nós fazemos a nossa função pública aqui de também explicar para o operador de direito e para o aluno de direito, aquele que está no dia a dia também. As pessoas podem perguntar, mas espera aí, é a posição da Procuradoria da República em uma área pública e estadual, tem a questão da ANAC e a questão da confrontação com a Polícia Federal. Por isso a intervenção federal e não estadual. Toda vez que você tem um confrontante federal, é obrigatório o processo ser encaminhado para a Justiça Federal. Ok. Uma última questão, o Ministério Público Federal, ele acha que pode ser realizado no desfecho dessa questão, mas depende, lógico, da posição da Prefeitura, inclusive a posição futura do jurídico, de destinação pública que está prevista lá na doação original. Ele cita, por exemplo, lógico, depende da determinação do Executivo, de usar para parque, garantir outros
outras funções públicas para aquela área onde está o aeródromo central de Bauru hoje. Isso. Tanto é que nós estamos, através da própria Procuradoria da República, através do procurador Dr. Libonati, nós estamos fazendo um trabalho porque o IPHAN, que é o órgão que cuida dos tombamentos na área federal, ele não tem um bem tombado aqui no município. Então nós estamos oficiando o IPHAN para que ele se manifeste o interesse dele de tombar, inclusive a pista do aeroclube também, que a gente fala aeroclube, não aeroclube no sentido da associação, o aeroclube no sentido da aeródromo, né? Que faça o tombamento também da pista, para que a gente mantenha aquela área da forma que ela foi constituída, e o restante da área, a ideia nossa era fazer no TAC, um acordo, caso venha a ocorrer, de a gente destinar aquilo para uma área verde, de futuro um parque. Ok, só para uma questão de quem está nos acompanhando pela Rádio Câmara, a gente agradece ao Procurador-Geral ter conversado conosco sobre a questão da destinação da ação de uso capião do Aeroclube. E para você que nos acompanha na TV Câmara, nós continuamos a conversar sobre outras demandas públicas relacionadas à Procuradoria-Geral do município. Ricardo Chama, a questão de reintegrações de áreas do município envolve alguns outros espaços, a gente conversou sobre o Aeroclube. A área da FUNCRAF, que é bastante antiga, que situação você atualiza conosco em relação a esse assunto? Para quem não sabe, é na Bauru, Jaú, houve uma doação originária lá nos anos 2000 para o uso de instalação de parque laboratório ligado à questão hospitalar, que acabou não sendo realizada, por exemplo, no tempo. O que aconteceu, a Procuradoria entrou com uma ação também para desconstituir toda a forma de relação jurídica que foi constituída da doação feita a Boring, que eu não... Antiga Boring lá. E depois foi passado para uma outra empresa e depois para a FUNCRAF. Por que nós entramos com esta ação? Primeiro, pela irregularidade das transferências. Elas não obedeceram à legislação, ela foi feita na época, há muitos anos atrás, e ela não obedeceu a alguns requisitos, que seria a lei autorizativa, e na transferência para a FUNCRAF, não obedeceu à anuência do município. Ela sequer tem lei autorizativa aprovada pela Câmara para a destinação dela? Isso, sequer. Lá na origem. Depois para a FUNCRAF teve. Teve, mas ela também não teve anuência depois, porque assim, ela tem que ter, para passar o imóvel para outro, normalmente você faz por uma anuência do município. Sim. A alegação da FUNCRAF é que ela teve uma anuência do CADEM. O CADEM, ele é um órgão, ele é consultivo, e ele é composto pela sociedade civil também. Então, como que a sociedade civil ela pode dar anuência? Quem tem que dar anuência é o poder público caracterizado pelo seu representante legal, que é a Procuradoria ou o prefeito. Então, nós entramos com a ação, eles alegaram a prescrição, a juíza não reconheceu, eles recorreram para o TJ também não recorreu, eles foram para o STJ e não foi recebido o recurso. Então essa ação está retornando agora e nós vamos para dar o início à fase instrutória da ação, que seriam provas documentais, periciais. A prefeitura procura uma série de áreas, o município é sabido que tem limitações e é uma área nobre relacionada à questão industrial, que é uma das carências gigantescas do município para a instalação de parque tecnológico, por exemplo. Ela é uma área que ela fica ao lado do Distrito 2, né, como você mencionou, e ela é uma área muito importante para o parque tecnológico. Eu não sei agora com a nova administração o que será destinado, porque a estação da FUNCRAF, se também não houver um acordo, eu falo assim, uma boa vontade das partes em se comporem, no sentido de devolver esse patrimônio ao público, que é da sociedade bauruense, esse patrimônio. Sim, sim. Essa ação também ela vai se alongar por uns 10 anos. Isso também viabiliza a gente hoje dar uma utilidade imediata para essa área. Tem que depender da boa vontade do espírito público da própria FUNCRAF, que não está utilizando a área. Da mesma forma, retornando ao assunto, que também seria da Associação do Aeroclube. Sim, sim. Seria uma boa vontade de que o patrimônio, esses patrimônios, a gente tem que colocar que ele é um patrimônio da sociedade bauruense. Há uma dificuldade das pessoas entenderem, vamos tocar num ponto aqui, como entes que estão particulares, associações que estão devendo para o município ou têm pendências
de impostos ou outras cobranças do município, podem negociar, transacionar com o município. Eu me refiro especificamente à questão da panela de pressão, que lá na origem é um prédio construído com recurso público, tem ferrovia no meio, aí tem as suas destinações que compõem o complexo Alfredo de Castilho do Noroeste. Tem o aluguel da panela de pressão. Qual é a posição do jurídico da prefeitura para poder viabilizar nesta demanda, em função das outras ainda pendentes, o uso da panela do ponto de vista esportivo, mas sem ferir essas outras questões legais? O uso da panela, hoje, quando venceu um contrato, o município ele continuou usando esse imóvel. Então o município ele tem interesse no aluguel e ele vem usando sem contrato. Então nós fazemos o pagamento através de indenizações. Indenizações. Acontece que não é um procedimento normal você pagar por indenização 2, 3, 4, 5 meses de indenização. Então, é excepcional. É um caráter excepcional. Então, a gente tentou achar uma medida que fosse legal e uma medida que também atendesse o interesse do município, que é o interesse no aluguel para o município, para a coletividade, que é você usar o ginásio lá, por exemplo, para jogos, campeonatos. Então nós tentamos... A própria CEMEL está lá. A própria CEMEL está usando também lá. Então, como há um interesse público, nós viabilizamos de formalizar o contrato, mas em nenhum momento o Esporte Clube Noroeste ele levantará dinheiro. Isso a gente vai tentar regularizar a relação jurídica agora, para evitar esses pagamentos através de indenizações, fazer através do contrato, que é o meio lícito de uso, só que eles não vão levantar nenhum dinheiro. Um contrato de aluguel com a panela de pressão para a Secretaria de Esportes e o uso público continuar no ginásio, mas com a retenção do valor do aluguel. Isso, até que eles regularizem, eles só vão poder levantar a quantia quando depositada, quando eles provarem a sua regularização fiscal. Aí nós vamos começar a pagar diretamente a eles, ou por força de alguma medida judicial, a gente deposita de forma judicial. Tem execuções na área específica de execução da prefeitura por não pagamentos de obrigações do Noroeste, inclusive, IPTU, calçadas, ou seja... Nessa parte de execução, eles parcelaram, hoje eles estão em dia com o parcelamento, mas o problema da Associação do Esporte Clube Noroeste, não é só essa regularidade fiscal aqui. Ele tem um problema também com as ações trabalhistas, que ele não obtém também as certidões para a gente também fazer o nosso contrato. De jogadores e outros credores do Esporte Clube Noroeste. É penhorável ou não aquela área? Aquela área, ela é uma área doada pelo município, né? Ela foi doada pelo município. Na lei, ela consigna uma cláusula que você, na sua administração, você não pode hipotecar, você não pode alienar, que é uma forma, a hipoteca é uma forma de alienação, e você não pode deixar esse imóvel ir à penhora. É difícil para o leigo compreender se o município tem uma área e doou, numa outra circunstância lá atrás, porque ele vai pagar aluguel agora sobre ela. Como foi feito o negócio jurídico da doação para eles, o imóvel é deles. Sim. Então hoje não para uso naquela finalidade. Para uso naquela finalidade. Não teria cabimento a gente doar hoje um imóvel e a gente começar a praticar atos de dono também, usar e não pagar nada, porque a gente também estaria cometendo uma ilegalidade. Não tenha dúvida. Eu sei que o outro assunto é bastante complexo, mas eu vou pedir para você explicar para as pessoas a questão das prescrições intercorrentes. A gente conversou bastante sobre isso, enfim, é uma demanda para se resolver a longo prazo, tem uma circular da prefeitura diante de uma série de casos. Eu me refiro ao seguinte, para quem não é do mundo jurídico e para quem também é. A prefeitura tem um ciclo de dívida ativa para inscrever os débitos e depois entrar com a execução fiscal daqueles que não cumpriram as suas obrigações, não pagaram impostos, multas, taxas, IPTU, ISS. Só que durante o curso do processo, como funciona a regra jurídica para que essas pessoas sejam localizadas e o que acontece se elas não o forem, por causa do cadastro da prefeitura? A prescrição intercorrente ela ocorre quando o município não consegue a sua pretensão de obter os créditos num prazo determinado pela lei, que é de 5 anos. Ela se dá na fase, quando você é citado, quando você distribui a ação, você tem 5 anos para você citar o executado. O que acontece... Você tem que encontrá-lo. Você tem que encontrá-lo e citá-lo. Não basta encontrar, basta que essa citação seja válida. Muitas vezes você pega um caso que a pessoa foi citada, o processo está em andamento, foi citado, mas a citação não ocorreu pessoal.
Isso gera... Não basta citar a faxineira, o porteiro Não do basta, prédio, não o basta. irmão, o filho. Não basta. Não basta também você citar uma pessoa que era do cadastro anterior e foi vendido posterior. O que acontece na prefeitura, que o cadastro é muito desatualizado, muitas vezes a gente ajuiza a ação, e essa ação ela é ajuizada no nome do cadastro anterior, e esse imóvel já foi vendido. Mesmo ele sendo vendido para, vamos supor, A e B, o A é o nome do cadastro. Ele foi vendido para B, vamos supor, no ano de 2016. Quando a gente vai ajuizar em 2017, a gente ainda não atualizou o cadastro, a gente ajuiza a ação no nome do A. Quando vai efetuar a citação, a gente, vamos supor que ela ocorra durante os 5 anos, mas essa citação também é nula. Por quê? Porque o cadastro da prefeitura já não é mais... O cadastro está no cadastro, mas ele já não é o proprietário. Ela também, nesse caso, é nula também. Então, a citação também não é válida. Então, essa prescrição intercorrente ela tem que ocorrer da distribuição da ação, do despacho que o juiz dá, até a citação dele. Não pode ocorrer o prazo maior do que 5 anos. Se ocorrer, há uma prescrição intercorrente. Eu não tinha essa informação, todo dia a gente aprende um fato novo. Então não basta citar do ponto de vista público um devedor, tem que citar especificamente ele. Pessoal, e tem que ser uma citação válida. Outro fator que eu coloco para você aqui é que assim, muita gente, nas prescrições intercorrentes, a gente hoje fez a circular para que evite hoje, com o novo Código de Processo Civil, que o município, através das execuções de pré-executividade, que são aquelas ações que as pessoas interpretam, combatendo a execução da prefeitura, honorários para a prefeitura. Então, nós estamos tentando tomar medidas para que hoje o município não saia perdedor por um próprio ato dele, da inércia dele, da falta de ação na formação do cadastro atualizado, Isso que eu ia falar, muito dessa situação está lá no berço da Secretaria do Planejamento, a CEPLAN. Como o cadastro imobiliário fiscal nosso é horrível, resolveu isso um certo tempo, de certa forma, com a questão dos cartórios, mas para este grande volume de ações, e são milhares antigas, a prescrição intercorrente ocorre. Ocorre. Eu falo para você, eu só vou chamar a atenção, que assim, não é culpa, assim, expressa do servidor ou da prefeitura. São muitos casos, inúmeros casos. Então, só parte deles do próprio cidadão, que não atualiza a vida dele, fiscal, eu ia falar isso. A culpa maior que ocorre isso vem do cidadão que faz a sua venda do seu imóvel. Ele não coloca a obrigação para o adquirente para que ele acerte o cadastro da prefeitura. Deveria ser que nem automóvel, né? Ou faz em 30 dias ou leva uma canetada depois. Aí eu adquiro o imóvel, eu não registro, continua no nome. Como não está no meu nome, eu paro de pagar o IPTU. A prefeitura, ela toma conhecimento de que tem no nome da outra pessoa que foi o vendedor. Aí a gente aciona ele. A legislação é falha nesse caso, ela beneficia o malandro, porque se o cara faz a operação imobiliária e não transfere, depois dificulta, ele não tem interesse em ser encontrado, ele vai enrolando, cai na mão do procurador, depois ele não acha nunca mais esse cidadão. Não acha. É por isso que eu falo, não é só culpa do município. Isso vem daquela sistemática que o brasileiro, ele também se vale de uma situação e ele evita que, por exemplo, ele se comprometa com o poder público no pagamento dos impostos. Porque ele adquire, ele para de pagar e deixa a bomba estourar na mão do vendedor. Para quem está perguntando em casa, mas por que esse jornalista chato perguntou sobre prescrição intercorrente? São milhões de reais relacionados a isso. A dívida ativa do município, no último dado até o final do ano, dava 448 milhões de reais em registro, em curso, inscritos, ainda sem contar outras milhares de ações que vêm pela frente. Eu posso até falar de forma equivocada. Eu acho que 60% dos créditos hoje da prefeitura são todas prescritas. Mais de 200 milhões de reais, uma conta bem grosseira aqui. Eu acredito. Porque se você fizer um pente fino nos erros cadastrais, nessa má vontade da pessoa que adquire e não atualiza o seu cadastro, não procura ter a sua vida regularizadinha perante a prefeitura, e até ela correr atrás para que isso aconteça, eu acredito que 60% dos créditos estão prescritos. Como resolver isso? É o cadastro, a origem, a questão do cartório que eu citei aqui, para que no futuro a gente não acabe tendo perda de receita nessa Eu acho que a gente poderia mudar a legislação no sentido de você também, não só... Porque assim, o maior problema é que o Código Civil ele estabelece que o proprietário é aquele que está no nome do registro.
Então a gente teria que ter um viés também de a gente atingir o possuidor de forma direta também, de forma mais para a obrigação. Então eu acredito, e também numa informatização. Se nós hoje não informatizar a prefeitura, de você ter dados, cruzando dados como se fosse a Receita Federal. Mas você tem a aerofotogrametria que a prefeitura usou tão bem para atingir os aumentos mas ela também tem uma falha. Ela tem uma falha porque quando ela tira a foto de cima, ela considera toda e qualquer construção, só que a nossa legislação ela tem 3 categorias de você gerar o IPTU, que é uma categoria A, B e C. Então você tem a A, que são as construções de glamour. Sim, mais luxuosas. Mais luxuosas. Você tem a classe B média e a outra que é uma construção que seria só uma cobertura. Comum. Quando ela tira essa foto, ela não distingue a qualidade da construção. Mas daí, se isso não confrontado com o projeto original deu divergência, você faz a visita em loco só dos casos que interessam, já melhora. Então, mas aí você teria que, além de fazer esse trabalho, você teria que pegar todas as plantas da prefeitura que são de casos muito antigos, que você tem aquelas folhinhas, e você torna até impossível você... Desenhando aquele papel manteiga ainda. Que você nem, já está totalmente desatualizado. Você não tem nem como conseguir fazer esse levantamento. Então, optou-se para que a pessoa, se tiver um problema, ele acha que não é a metragem ou a qualidade da obra dele não é aquela, intitulada no metro quadrado daquela área. Então você faz uma reclamação, a gente faz a visita em loco e a gente corrige os valores. Aliás, só para finalizar o nosso bate-papo, Ricardo, das milhares de ações que a gente está falando de prescrições intercorrentes aqui, na era da digitalização, da informação, tem um imóvel inteiro recheado de certidões lá, que estão com a área de execuções do judiciário, enfim, com goteira, guarda, problemas no tempo, traça, porque papel não bem guardado, ele se corrói com muita facilidade em razão da ação do tempo, do clima, da umidade. Os processos, você fala da prefeitura, que Sim. estão... Ficam lá aguardando, são demandas que ainda estão pendentes, né? Isso daí, a lei, ela... Vira um arquivo morto lá, na prática. Então, a lei, ela obriga, como é um patrimônio, o processo administrativo, ele é um patrimônio público. Então, ele obriga a nós preservarmos ele por um determinado período. Sim. Nós temos uma lei hoje que você pode digitalizar, só que isso também demanda recursos para você adquirir equipamentos, e hoje a prefeitura ela não tem condições também. Ok, muito obrigado. Tem outros tantos detalhes aqui, mas a gente tentou pelo menos passar desses das áreas públicas que interessam para o município. Obrigado por você. Eu que agradeço a oportunidade. Teu tempo público para explicar para a gente. Quando precisar, estamos à disposição. Muito obrigado para você que nos acompanhou em casa. Nós conversamos com o Procurador-Geral do município de Bauru, da Secretaria dos Negócios Jurídicos, Ricardo Chama. Até o nosso próximo encontro.